Você encostou a lima num canal mésio-vestibular de molar inferior, o paciente deu um pulo na cadeira. E a pior parte, você tinha acabado de complementar a anestesia intrapulpar nesse dente. E aí? Era a última carta que você tinha na manga. Como que você pode resolver esse problemaço, considerando que esse paciente está com uma baita numa pulpite nesse dente e a última coisa que você quer é que ele saia do seu consultório com mais dor do que ele entrou? E isso a gente sabe que num atendimento de urgência de uma pulpite, se você não realiza ali um mínimo de procedimentos adequados para esse paciente sair dali sem dor, você corre o risco de ter aquele tecido ali altamente inflamado, você não conseguiu tirar nada daquele tecido pulpar hiperemiado, e aí esse paciente ele pode sim, né, depois do momento de você colocar ali um curativo, uma restauração nesse dente, ele pode ficar com uma dor ainda pior depois do atendimento. Então não queremos isso, vamos pensar o que a gente pode ter como solução, como alternativa quando nem anestesia intrapulpar funciona. Bem, para a gente saber alternativas que a gente tem, basicamente a gente tem que revisitar esses passos desse nosso protocolo anestésico para saber onde provavelmente existiu alguma falha, alguma brecha que pode ter levado a essa ineficácia, mesmo você tendo aplicado nesse caso o bloqueio do nervo alveolar inferior, uma anestesia infiltrativa com articaína, uma anestesia intraligamentar também nesse dente, até chegar na intrapulpar. Ou seja, você passou pelo protocolo, pelas complementações e não funcionou. Será que existe realmente alguma coisa muito fora do padrão aí? Ou existe uma possibilidade de ter havido alguma falha técnica em um momento de execução de seja lá qual for dessas anestesias, tá? Então eu iria primeiro para essa possibilidade, falar assim, pera lá, o que pode ter saído de errado? Vamos colocar aqui então, começar pelo mais simples. Poxa, eu posso simplesmente ter não executado de maneira adequada o que? A intrapulpar. Então vou deixar aqui o link para você, a gente tem uma série de requisitos para uma boa anestesia intrapulpar, especialmente uma intrapulpar que a gente sabe da dor da execução dessa técnica para o paciente, então é o tipo de anestesia que a gente não quer ter que repetir. E um dos pontos que leva muitos colegas a repetir uma intrapulpar é o que? Exatamente aquele receio na execução. Porque eu, profissional, sei que essa técnica aqui vai causar dor e aí eu seguro, eu dou uma pontadinha ali na polpa, né, de leve e já tiro porque o paciente sente dor. E aí, a aplicação, a execução não foi adequada, vai ter feito, não vai ter feito. Então vai ser pior para o próprio paciente que vai precisar de mais execuções até que aquilo seja adequado ou ele vai continuar sentindo dor no procedimento, que não é admissível, certo? Muito bem, então veja cada detalhe porque a intrapulpar ela tem que ser executada uma única vez, certo? E pode ter sido aí só a questão, se foi o caso, você vai agora aprender como é que faz isso de uma forma totalmente previsível, de uma eficácia muito alta. E lembra de um detalhe, a anestesia intrapulpar, a ação dela é imediata, não existe aquela latência, não existe aguardar. Você aplicou, você vai aproveitar aquele tempo o mais rápido possível para fazer o que tem que ser feito, remover um tecido pulpar ali, né, uma polpa mais coronária, que seja para o paciente ficar bem. Aí, se não foi esse o caso, né, se não se trata do erro na intrapulpar, a gente vai observar a parte técnica das técnicas anteriores, desde lá do início do bloqueio. Poxa, o que você lançou mão? Você fez um bloqueio realmente do nervo alveolar inferior? Você verificou isso da forma como você tinha que verificar? Se esse bloqueio ele foi falho, inclusive, no momento em que você aplicou essa intrapulpar no paciente, você imagina que essa intrapulpar foi quase a seco. Tá? Então isso daqui é um cenário que a gente realmente abomina, tem que correr disso, tem que ser o melhor profissional que faz a melhor anestesia para o seu paciente poder estar sem dor e você ter um tratamento de canal de qualidade, senão você não consegue. A gente está falando de uma situação de urgência, mas isso pode acontecer também num tratamento eletivo, no dia que você depois marcou para terminar o canal desse seu paciente e você ainda assim não consegue uma anestesia legal desse molar inferior, ok? Então, lá no seu bloqueio, o que você pode fazer, né, para às vezes tentar corrigir ou compensar aquele bloqueio, né? Numa técnica clássica que você pode ter usado ali para fazer aquele
aquela anestesia do nervo alveolar inferior, você pode fazer a técnica de Go-Gates. Vai estar no link aqui em algum lugar, no nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo em qualquer outro lugar, nosso canal no YouTube, youtube.com/endolovers. Lá você encontra, né, o link com os outros vídeos que podem te ajudar a rever cada uma dessas técnicas. Muito bem, então você faz Go-Gates, lembrando, tanto o bloqueio do nervo alveolar inferior, Go-Gates, você precisa de um tempo de latência, então não adianta nada falar, poxa, eu vou repetir, vou fazer um segundo tubete de técnica de bloqueio e já vou começar e ver se deu certo. Não, você precisa novamente do tempo de latência aí de aproximadamente 10 minutos, a gente está falando de molar inferior, ok? E lembra o seguinte também, você é o responsável pelo seu paciente, fica atento à dose máxima de anestésico, né? Se mantém aquém da dose máxima de anestésico do que for adequado para a sua solução anestésica e dentro da saúde daquele seu paciente, certo? Muito bem, então você reviu o bloqueio, pode ser que você tenha margem para ter executado essa questão, né, de já corrigir a questão do bloqueio, né, com essa técnica de Go-Gates, ou não, né, pode ser que você não tenha mais esse teto de anestesia, então nessa hora, né, a minha sugestão seria para você eventualmente conseguir fazer minimamente, né, uma anestesia intrapulpar de maneira correta, pelo menos no canal mais volumoso desse dente, para você fazer, e que aí você usaria aí, às vezes 1/3 de tubete, nem isso você conseguiria o adequado para conseguir remover aquele tecido pulpar mais coronário que seja do canal mais volumoso, certo? Minimizando dessa forma o que você pode ter de tecido hiperemiado ali a hora que você fechar aquele dente com uma medicação intracanal e seu paciente for para casa, certo? Muito bem. E aí, passado o bloqueio, né, e a infiltrativa com articaína, que eu espero que você já tenha seguido esse protocolo lá inicial, tá? Você vai para complementação intraligamentar. Intraligamentar, qual que é o principal erro? O colega pega e faz a anestesia, escolhe um ponto do ligamento e faz a anestesia em um único ponto, ou em 2 pontos. E intraligamentar você precisa de 4 pontos. Você tem o volume adequado de solução, que também vai estar aqui no vídeo mais detalhado, mas você tem o volume adequado, né, que seria o suficiente para causar aquela anestesia de forma eficaz, no entanto, não em excesso para você correr o risco de um acidente como uma isquemia daquele tecido e aí uma complicação pós-operatória para o paciente com uma necrose tecidual e tudo mais. Então, reveja, você fez a intraligamentar dessa forma, senão para um próximo caso você já vai estar mais preparado, sabendo que a intraligamentar ela deve ser colocada no molar inferior e nos 4 pontos proximais, tá? Mesiovestibular, mesiolingual, disto vestibular e disto lingual. E outra coisa, a intraligamentar, ela também é uma anestesia que ela vai ter o seu efeito imediato e curta duração. Então você aproveita, você não faz intraligamentar e daí você pensa o que você vai fazer, você já está extremamente preparado, se é o caso de fazer intraligamentar para conseguir entrar em um dos canais e aí você conseguir fazer uma pulpectomia, então você esteja extremamente preparado já para isso, para aproveitar esse tempo curto da anestesia, certo? E aí a gente volta para nossa intrapulpar, que nesse tempo aí você já pôde saber se o que você fez está adequado, está correto, se tecnicamente você performou bem essa anestesia e se você realiza todos esses passos, né? Cada uma dessas técnicas, da forma como ela tem que ser realizada, tanto com relação à solução anestésica de escolha, a técnica efetivamente que você usa, o material que você usa, a sua carpule que é testada a respeito do refluxo, você não quer causar uma emergência médica no seu paciente, com relação à agulha que você usa, você está fazendo um bloqueio inferior, você está usando uma agulha 27G longa, você não está tentando, eu vou usar 30G curta porque meu paciente ele vai ter uma percepção de dor muito melhor e vai falar que minha anestesia não dói, não adianta nada a sua anestesia não doer e não ser eficaz, certo? E só para informar, a sensação, a percepção de dor que o paciente tem com uma agulha 30G ou 27G ali, apesar da pequena diferença ali no calibre, ela é a mesma, não tem diferença estatística, ok? Muito bem, então você cuidando disso tudo, da execução de cada técnica, revisando aqui nesses vídeos, já que eu estou deixando em anexo aqui para você, você consegue chegar no ponto de execução
de pelo menos, você fala assim, por mais que seja uma pulpite horrorosa, pior possível, mas com esse protocolo seguido adequado, você consegue fazer pelo menos um atendimento de urgência de maneira eficaz. Seu paciente vai para casa, aí numa segunda sessão, numa condição melhor, você pode até já fazer, além disso, né, o que ajudaria e que você pode também, né, se precaver, né, no próximo atendimento. O paciente está numa situação de pulpite muito extrema, já existe essa previsão aí horrível dele ter esse desafio maior na anestesia. Você pode lançar mão até de uma medicação pré-operatória, não só, né, com o intuito assim, uma analgesia preemptiva para ter um pós-operatório melhor, mas também para você ter uma participação positiva na eficácia desse protocolo anestésico, tá? Essas medicações você pode usar tanto o ibuprofeno, você pode usar ibuprofeno 800 miligramas logo antes da consulta, ou seja, duas cápsulas de 400 miligramas, ou você pode usar dexametasona 4 miligramas também. Ambas são medicações, assim como a Toragesic, enfim, a gente tem algumas medicações aí que realmente são conhecidas por ter um efeito positivo da ineficácia anestésica nesses casos, certo? Então você pode tornar ainda melhor o seu protocolo anestésico, né? Tendo esse olhar e se planejando, ou seja, a melhor forma da gente estar tranquilo e performar bem durante um atendimento, né? Ou durante uma anestesia que seja, é você saber já de antemão, num planejamento, né? O que você vai fazer de maneira mais adequada para aquele caso, certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário. Se você já é inscrito no nosso canal, muito bom ter você aqui de novo. Se você não é inscrito, fica o convite aqui para você ajudar a gente a saber, né, que estamos ajudando cada vez mais colegas, e se inscrever e ativar as notificações agora mesmo, tá ok? E outra coisa, deixo sempre um convite aqui no final para você se inscrever na nossa Endolovers VIP List. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá, que existem alguns convites, algumas coisas que são realmente exclusivas para quem faz parte da nossa lista VIP. Vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.